Vídeo novo se iniciando. Pessoal, agora eu vou estar trazendo um conteúdo diferente aqui para vocês. Que lá na faculdade, a professora pediu para eu estar fazendo um resumo, né, pessoal? Um resumo do livro, como se faz no processo. Na verdade, foi um professor. Então, pessoal, eu vou ler aqui, meia horinha aqui, vou estar lendo aqui em voz alta aqui para vocês aqui. E vocês, pessoal, acompanha aí, entendeu? Ajuda eu a bater meu inscrito, comenta, compartilha, pergunta para as pessoas. Pergunta para as pessoas não, né? Comentem o que vocês querem ver no vídeo, se vocês querem ver vídeo mais na faculdade, mais no dia a dia, mais eu conhecendo lojas, trazendo uns conteúdos diferenciados, conhecer lojas de carro, não sei, pessoal, entendeu? Vocês que vão falar o que vocês querem ver, entendeu? Então, pessoal, já se inscreva no canal aí, ativa o sininho, pessoal, que isso vai fortalecer demais, vocês não tem noção, entendeu? Eu sei que é chato pedir isso, pessoal, mas isso me ajuda demais, pessoal, vocês não tem noção. Então, vamos começar a ler o livro então agora? Como se faz um processo, de Francesco Carnelucci. De Francesco Carnelucci. O livro começa com o sumário, né? Vou ler o sumário. Eu não vou ler o prefácio. Vamos começar então, pessoal. Comecei aqui, ó. O drama. Então vamos lá. O drama. Não se deve deixar de considerar que a RAI, Rádio Italiana, ao meu propor o tema das aulas de direito para o reinício da aula única, tenha-se inspirado em um critério que poderíamos chamar de atualidade, o interesse do público pelos processos, principalmente pelos penais, mas também pelos civis. Sempre existiu, porém, hoje talvez com o estímulo da imprensa e da rotagravura, esse interesse tenha chegado ao apogeu. O Palácio de Justiça de Roma, nos dias de processo, muito estava passivelmente mais concorrido do que estádio no dia da partida entre Lácio e o Roma, que é a paixão entre o menor e entre a multidão. O processo contra o jovem muito era um processo penal, mas lembro de que, quando há muitos anos defendia a corte de apelação de Florença, a famosa causa civil entre os cônjuges Bruneri e aquele que outra família tinha reconhecido como desaparecimento da Capitão Canela e os acessos à rua de Cavour. Nas proximidades da praça São Marcos estavam interceptados por uma companhia de soldados, cuja tarefa era conter a avalanche de gente que esse processo queria assistir. Por que tanta curiosidade? Quereis que responda cruelmente? Bem, porque as pessoas estão ávidas de diversões. Em um dos meus Em um dos meus coloquios da tarde, nos momentos livres, me lembro de que me detive no conceito de diversão, que é um desvio de cursos normal de nossa vida, uma espécie de parênteses, que o homem nele introduz, ou crê nela, introduz o seu prazer. Na realidade, no teatro, no cinema e no estádio. Peraí, deixa eu arrumar essa caneta um pouquinho para baixo aqui. Isso. Exato. Ali estava melhor, né? Isso aqui. Então, onde eu parei, mas para isso ocorrer, é necessário que a vida dos demais esteja comprometida com o drama, que é um grotesco contraste da força de interesse, de sentimentos e de paixões. Produz então uma espécie de fuga da própria vida, em virtude de que o espectador se identifique com os autores do drama e até com os só deles, uma vez que cada qual acaba por adotar o seu herói. Esta é a origem dessa participação do público,
público que hoje toma o enorme de paixão e o que apenas nos espetáculos circenses encontra suas mais clamorosas e ainda mais escandalosas manifestações. Até agora, surgiu uma analogia entre a corte de assistente e teatro, a qual teremos oportunidade de voltar, mas deve-se também ter presente diferenças. No teatro, na ficção cênica, consegue seu objetivo, possibilitando inclusive a ilusão de um drama verdadeiro. Nos intervalos, ao menos a ilusão desaparece. Ao contrário, deveria ocorrer nas competições esportivas. E assim ocorria, por certo, no circo máximo, quando um dos gladiadores punha nisso a vida. Entretanto, as recentes aventuras da 37ª volta da Itália despertaram em mais de um suspeito de que nem todos os corredores, sobretudo os prediletos do público, o teria feito com seriedade. Pois bem, uma dúvida desta índole não se apresenta na corte de Assíssenes. As aventuras de Rinfort ou da Condesa Bella Lentini eram tão dramáticos que pareciam inventadas, mas nenhum dos apaixonados que assistiam àqueles processos ignorava que verdadeiramente se punha em jogo era a vida. Todavia, como hoje, foi negada a essência da crueldade da multidão, a possibilidade de saciar-se vendo ocorrer sangue na areia. Apenas lhes resta, para desfrutar daquele calafrio, a aula da corte de Assísses, a comparação em que até agora sustentei entre o processo e a representação cênica, ou o jogo desportivo. Não a inventei certamente, mas de uma vez, pelo contrário, falaram dela filósofos, sociólogos e juristas. Precisamente, não faz muito, este foi um argumento de um diálogo entre Calamandrei, dos meus perspicazes colegas italianos, e mim, um traço em comum, entre outros. Representação, processo é que cada um deles tem suas leis, mas se o público que assistir a uma ou outra não as conhece, não entende nada, agora, se as regras não são justas, também os resultados da representação ou do processo ocorrem risco de não serem justos. Tal fato, quando se trata de uma partida de futebol ou uma disputa de boxe, não significa uma tragédia, mas quando a aposta é a propriedade ou a liberdade, ameaça ao mundo que necessita de paz para seu percurso, uma paz tem necessidade de justiça, como o homem de oxigênio para respirar. Precisamente as regras do jogo não têm outra razão de ser garantir a vitória. A quem tenha merecido e necessário é saber o que vale essa vitória, para captar a importância das regras e a necessidade de ter uma ideia a respeito delas. Pode aparecer alguém que a ilusão anteriormente feita aos antigos combates do circo máximo, nas quais os gladiadores arriscavam a vida e demasiada violência, e que não se chega a tanto no processo realmente. Suponhamos que a pena de morte na Itália tenha desaparecido totalmente, ainda que não seja assim, pelo menos no direito militar. Com tampouco desapareceu totalmente a atenção de restabelecê-lo. Contudo, a liberdade vale mais que a vida. Como sabe quem por ela rejeita a vida? Ainda que eu tenha dito no curso de Como nasce o direito, que esta sagrada palavra deve ser tomada no sentido mais elevado do que creem aqueles para que
quais tal liberdade se resolva na possibilidade de se fazer o que agrada, até mesmo precisamente por isso. O certo é que a maioria dos processos penais, inclusive nos que podem parecer menos grave, está em jogo a liberdade do imputado. E se não há liberdade, outros bens de normas de valor constituem a posse do processo civil, onde nem sempre se trata unicamente de interesses materiais. Em certas ocasiões, esta é jogo o problema mesmo da pessoa humana, que se oposta com solenidade sem paralelo. Por isso, se o público italiano e até o público do mundo todo se apaixonou tão vivamente com as alternativas judiciais do desconhecido de Colegano, foi porque coisas graves reconheceu ao negar ao homem sua própria identidade pessoal e vinculada com o seu passado, ou dele. Desvinculou como nos processos da paternidade, em que se trata de aprofundar nos méritos da geração se ocorreu o risco de deixar um homem sem pai ou de lhe atribuir um filho que não seja o seu. A matéria é igualmente solene. Certamente, não tem tanta importância a discussão sobre a propriedade, que constitui na matéria costumeira dos juízes cíveis, os quais, na maioria dos casos, parecem, como se faz, dedicados a interesses materiais. Sem dúvida, pelo menos, elevada em que aqueles interesses morais supremos de quais termos falado até agora, mas seria necessário considerar como propriedade, é a outra face da liberdade, compreender todas as circunstâncias das asperezas e da tenacidade dos homens, quando discute sobre o meu e o teu, e da gravidade do perigo, de que através do processo se viole a fronteira entre o meu e o teu. Quero isso dizer que o interesse público, que constitui uma espécie de halo ao redor do processo, é o sinal infalível do drama que nele se apropala, assim como se deu valor para a sociedade e para a civilização. Se o drama, ou ainda melhor, ao drama em geral, tratamos de dar-lhe um nome, esta é da discórdia, também concordia e discordia. São duas palavras que, como a palavra acordo, que tem importância tem para o direito, provém de acorde, coração. Os corações do homem se unem ou se separam. Concordia ou discórdia não são germe da paz ou da guerra. O processo, depois de tudo, é subrogado da guerra. É, em outras palavras, um modo para desdomesticá-las. Pensai, por exemplo, para ajudar vós a compreender essa verdade fundamental sobre a forma de guerra legalizada que era o de duelo. Mas diante veremos justamente qual interesse tem o duelo no processo. Recordemos, por enquanto, o que dissemos no curso anterior sobre a relação entre o direito e a guerra. Nasce o direito para que a guerra morra. A este fim nada mais que se pode fazer, que ele ponha uma mordaça. O duelo é uma guerra aprisionada. Em vez de bellum omnium contra homines, a guerra de todos contra todos, é a guerra entre as penas dois. Entre os duelistas, o processo é um combate tal ponto em que, em certos tempos, entre certos povos, é feito com armas. O êxito de duelo indica a vontade de Deus. Mas diante os meios de combate de transformam a relação entre o vencedor e ter a razão invertida. Não mais que vence quem tem razão, mas quem tem a razão acaba vencedor. Todavia, o vencedor e o poder, que continuem significativamente aos sortes do processo, expressam o seu conteúdo bélico, e se por sua estrutura o processo se assemelha ao jogo, por sua função, faz as vezes da guerra. Ne civis ad
armis venit, para que os cidadãos não cheguem às armas. Dizia aos romanos: se recorrer o juiz para não se ter que recorrer às armas, em uma palavra, o processo é um jogo terrivelmente sério. Disso tem sensação pública que lota as salas e habita essas crônicas judiciais nos estados. Já não está mais em jogo a vida dos lutadores, mas nos tribunais multidões pode verdadeiramente gozar o cruel espetáculo da discórdia. Pode desfrutá-los, mas é difícil que se interiorize no drama como deveria para que pudesse beneficiar-se do prazer. Quase sempre a participação é superficial. Os cronistas judiciais, que deveriam ser os espectadores mais perspicazes, são lamentavelmente responsáveis por captar unicamente os aspectos exteriores do espetáculo e suas narrações, que são muitas vezes ricas em particularidades e não raramente em descrições e petulâncias. Quase nunca descobre as razões pelas quais o público se agita e se apaixona. Uma legenda que se deveria escrever na sala dos tribunais para que as pessoas compreendam um pouco melhor o drama que nela se representa. Poderia ser antiga máxima, concordia mínima res crescunt, a discórdia maximine delobut. Pela concordia as coisas mínimas crescem, pela discórdia até os maiores se desfazem. O que ali se vê são as tristes consequências da luta entre aqueles que um muro e uma fossa cercam, um homem contra um homem, cidadão contra cidadão, esposa contra esposa, irmão contra irmão, irmãs contra as irmãs, diz, não apenas no sentido espiritual da palavra, senão também no sentido carnal. Os espertos nos processos juízes e os defensores, sabendo que a experiência mais sangrenta são exatamente aqueles que lutam entre si, os descendentes de um trono comum. Que dizer a vós tudo isso, a toda a introdução nossos colóquios, a fim de que vós entendereis e de que argumente deles não é nem a lei e nem a vida, e nem seus mais dolentes e perigosos aspectos. As leis não são mais instrumentos pobres e inadequados, quase sempre para tratar de dominar os homens, quando arrastando por seus interesses e suas paixões, em vez de se abraçarem como irmãos, tenta se despedaçar como lobos. Em si mesmo, o estudo de tais meios pode se parecer árido e abstrato, mas quiserá fazer vós ver sempre, no fundo do quadro, essa inquieta e dolente humanidade, a qual nossos esforços, muitas vezes demasiado em vão, tratam de dar remédio. Esse, pessoal, foi a parte de introdução do processo penal 1. Agora é o processo penal 2.